O Estado, ele gasta muito com propaganda, mas é uma propaganda ineficaz. Então, o direito à vida e a igualdade e a liberdade cai tudo nisso aí, nesse bojo que é o paciente, ele tem o direito de saber. A Constituição cidadã, né, ela realmente traz todos esses direitos, direito à igualdade de tratamento, direito a acesso à saúde, à justiça. O SUS está na nossa Constituição, né, artigo 196, artigo 200, para trazer efetividade ao direito à saúde e direito à informação. Aí vem a administração pública, né, ela tem, onde existem direitos e existem deveres também, então, dever de publicizar, trazer informação às pessoas, ter investimento, ter orçamento para a saúde e campanhas. A gente tem uma lei maravilhosa recente, 14238 de novembro de 2021, que traz todos os direitos dos pacientes oncológicos, por exemplo, né? Mas cadê a efetividade dessa lei? É uma lei recente, que tem princípios que são todos de acordo com a Constituição Federal, mas a efetividade ainda é muito limitada. Mas cadê a informação chegando? Cadê a atuação também preventiva do Estado? São várias políticas públicas que faltam efetividade, e as que existiram ainda tem um veto, e falta mais acesso, falta mais informação, como o senhor muito bem colocou. Falta também a alocação de recursos de uma maneira correta. Mas cadê a informação chegando? Cadê o preparo dos profissionais de saúde? Às vezes tem equipamento para você atender um paciente oncológico, mas não tem equipe. Eu acho que o direito, na verdade, ele vai sendo ferido até por falta de conhecimento mesmo. Então, quando a gente fala de câncer, a gente tem que lembrar que o rastreamento, ele pode salvar uma vida. E muitas vezes a pessoa não tem acesso ao rastreamento. Eu falo isso porque o câncer de mama é mais comum entre as mulheres, o HPV é o principal fator de risco para o câncer de colo de útero, e nós temos dificuldade, inclusive, para rastrear, onde nós sabemos que uma doença que, se rastreada e se detectada precocemente, a chance de curar é altíssima na maioria dos casos. Então, será que nós temos tanto acesso a isso? Será que nós sabemos que nós temos o direito a isso? Então, de uma mamografia, de um preventivo, a gente tem, inclusive, a lei dos 30 dias. Então, quando eu tenho uma suspeita, eu tenho que ter 30 dias para fechar o diagnóstico. Então, eu tenho que ter um acesso na suspeita para fechar o diagnóstico. Isso não é verdade, isso não acontece. E além de ter o diagnóstico, eu tenho 60 dias para começar a tratar. Essas leis são totalmente desconsideradas. Na realidade, isso não acontece. Não acontece. Eu acho que a gente precisa fazer com que as leis elas sejam efetivadas. A política vai ser usar uma ferramenta para transformar a vida das pessoas que mais precisam. Isso é política. E sabe que a gente fala que saúde é importante quando a gente não olha para a atenção básica. Não tem como a gente falar de câncer se a gente falar de coisas que permeiam esse paciente. Como que a gente vai falar de câncer se a gente falar da questão física, mental desse paciente? Paciente com câncer, gente, é uma doença que dá medo. E aí a gente entra numa questão também do cuidador. E hoje o cuidador, ninguém fala. Não é profissão. E não tem valor, porque as profissões relacionadas ao cuidado não são valorizadas nesse país. Só que isso passa por uma consciência que nós precisamos ter como sociedade. Então, acho que são muitas coisas que a gente fere, que a gente tira o direito, principalmente o direito de quem mais precisa. Uma das coisas que entra direto é a educação. Ela influencia tanto do lado daquele que está servindo, né, do tratamento para aquele paciente, quanto o paciente e seu familiar que está recebendo o tratamento. A educação influencia direto essa relação. Quando essa pessoa recebe o diagnóstico, ela fica tão atordoada em relação ao que essa doença significa na nossa sociedade e como essa sociedade lida com doenças desse tamanho, que a pessoa não consegue pensar em mais nada, ela só consegue pensar no dia que ela está sobrevivendo ali, que ela está vivendo, que ela está conseguindo viver. Para além da doença, existe toda uma pessoa, né? Existe todo um contexto, existe toda uma família. Para além daquela situação ali, existe um todo complexo, né? O que faz valer realmente um conhecimento é o quanto ele chega para o outro. É a forma que ele consegue ajudar a vida de alguém. Fora isso, que está sendo todo da sua vida nesse momento, qual é realmente o outro todo que ninguém está perguntando, que ninguém está vendo, que nem você está se atentando. Mas isso entra de uma forma tão preciosa em quem está sofrendo tanto, em quem tanto sofre. Eu acho que isso tudo tem a ver com servir alguém. Eu acho que tem a ver com colocar
deixar um lugar para o outro passar, sabe? Abrir os caminhos, as florestas e as folhas e tudo. Como é que uma pessoa que sofre não consegue pensar que ela tem direitos? Porque fica parecendo que realmente ela nasceu para não ter direitos. Porque é difícil você ver uma pessoa em situação de vulnerabilidade achar que tem direitos. Enfim, mas o que eu quero dizer é o tanto que a gente perde quando a gente não consegue articular, bem articulado, a saúde e a educação. A gente vê que nos setores que existe falta de governança e uma gestão adequada. Existe, claro, capacitações que estão se implantando cada vez mais, mas ainda está muito aquém, né, de capacitar adequadamente o servidor, aquele profissional, para lidar com situações diferentes. E para se comunicarem, nós deveríamos conseguir usar o sistema a nosso favor. Isso vai oficializar e vai publiciar e vai deixar para a história. O problema de gestão governamental, o Estado é mal gerido. E aí, o fato de ser mal gerido, as verbas são dissipadas, são escondidas, são desviadas, mas às vezes nem é por corrupção, às vezes é por incompetência mesmo. E essa é uma questão. Provavelmente, quando vocês fazem pro bono, várias coisas, vocês veem muito isso. E aí vocês tentam mostrar, olha, se tivesse feito tal coisa, já tinha sido resolvido. Essa população, esse grupo não teria sofrido isso que está sofrendo. E é aí que entra essa história da população de baixa renda, dependente do SUS, que recebe um diagnóstico oncológico. Como é que faz? Né? Mas aí a gente antecede a outra coisa, e aí tem a ver os problemas o que levou o diagnóstico oncológico, o que aconteceu para aquela pessoa estar recebendo o diagnóstico oncológico. Aí tem várias causas, né? Mas uma das coisas tem a ver também com a própria educação daquela pessoa. E é muito difícil isso aí. Então o buraco é bem mais embaixo. Como é que a gente resolve essa questão? E é uma batata quente na mão do médico da UBS quando ele percebe que ele tem um paciente com suspeita de tumor maligno nas mãos. Porque para começar a tratar ele precisa de um diagnóstico. Como é que faz esse diagnóstico? Aonde que ele vai para fazer a biópsia? Quem que vai fazer a biópsia? Quando que vai ser essa biópsia? Quando é que sai o resultado? E para onde que ele vai com o resultado em mãos? Então, aquele paciente ele passa com pires na mão e todas essas leis que visariam que quem teve a dignidade de pensar nisso e propôs uma lei e aí o plenário votou, mas e a aplicabilidade dessa lei? Então, aí o paciente, o familiar, que está no lugar do paciente, às vezes tentando representá-lo, ele não entende aquilo como um direito dele. Ele pede por favor. Como assim, por favor? Não tem que pedir por favor. É teu direito. Isso aí é muito triste, assim. Então, quando como profissional, educadora, ou política, ou advogada, ou médico, sei lá, tu resolve dar um pouquinho a mais de informação, você vira Deus. Como assim? Eu não fiz nada demais. Eu simplesmente dei uma ajudinha. Tudo errado, não é? Tudo errado. A gente vive num país muito desigual. Então, são poucos os que têm privilégio de acesso à informação, acesso, muitas vezes, a um bom plano de saúde, a um acesso à saúde melhor, entre aspas, aqui no Brasil. E a gente vive num mundo que informação é poder, informação em todas as áreas da nossa vida. É um ativo, é uma ferramenta que vai nos levar a todos os lugares. O conhecimento é libertador. O conhecimento ele é libertador. E por que o conhecimento não chega? Será que não há um interesse para que ele não chegue? Porque essas pessoas, além de elas serem pacientes para olhar do direito, também muitas vezes são consumidoras. São cidadãos. Então é importante também que a gente, enquanto cidadão, acompanhe as políticas públicas, acompanhe em quem nós votamos. E a deputada Ana estava falando agora sobre essa questão da falta de interesse também nas políticas e acompanhar o trabalho de quem a gente coloca ali, tá? E quais são as pautas desse deputado? Quais são as pautas desse governo? A consolidação da lei do trabalho prevê que você pode 3 vezes por ano ter abono no seu trabalho para ir fazer exame de prevenção ao câncer. Mas isso não é divulgado, o empregador não quer
Nem que seu funcionário saiba disso, isso é um direito. Existem várias e várias políticas públicas para proteger essas pessoas. E aí vai muito, acho que, de um papel de toda a sociedade. Vai dos profissionais que estão atendendo aquela pessoa, vai da defensoria, vai das políticas de governo para trazer esse tipo de informação. A meu ver, assim, eu acho que a área que deveria ser mais fortalecida é a educação. A meu ver, é isso. Mas houve alguns países que privilegiaram a educação. A história da Coreia do Sul é essa. Era um país subjugado, do lado da China, do outro lado do Japão, invadido a toda hora, subdesenvolvido, mais da metade da população semi-analfabeta, voltada somente ao plantio, cultura familiar, e aí o Estado disse, não, a gente não quer isso. E aí focaram na educação. E hoje, o que é a Coreia do Sul? E a gente deu esse exemplo, a mesma população ao norte, em que o Estado passou simplesmente só a controlar a população independente, não focada na população, mas focada no seu poder de Estado, como controle. O que se transformou a Coreia do Norte e o que é a Coreia do Sul hoje dentro do mundo? O Brasil insiste em não querer dar educação. É inacreditável isso. Eu vejo aqui, por exemplo, a gente fez agora uma força-tarefa na Secretaria, com muita pressão da Câmara, para diminuir a lista de espera dos pacientes vermelhos para começar o tratamento, pacientes diagnosticados. A fila quase bateu 800 pacientes. Então, eu acho que nós precisamos sim, como sociedade, cobrar. Mas isso é muito difícil, porque a gente tem que falar sobre isso com nossos filhos. Talvez assim, eu morra e não vejo. Mas eu pelo menos um alívio de ter plantado a semente. Eu acho que olhar para si mesmo, né, o sentimento de gratidão por ter conquistado alguma coisa e entender que o ambiente propiciou aquilo ali, a própria luta, se você for grato, você vai conseguir fazer alguma coisa pelo próximo. Mas se você não tem gratidão, só o egoísmo, não vai fazer. O problema é que algumas pessoas têm destaque em determinados cargos, são pessoas completamente egoístas, que se avultam daquele poder e uma caneta, e aquela caneta é poderosa e não transforma, ou transforma para o lado errado. Assim, tem uma coisa da Constituição que fala da igualdade, né? Mas para falar de igualdade, aí tem uma palavra dentro do SUS que é equidade, que é tratar diferentes desiguais, né? Então, se você conseguir aplicar a equidade, você atinge a igualdade. Mas imaginando uma senhora idosa, diabética, hipertensa, já com glaucoma, dificuldade de visão, ela tem aposentadoria, ela é o centro da família, a aposentadoria dela sustenta o netinho dela para poder ir na creche, e aí consegue com isso a filha ir trabalhar como faxineira, esse tipo de coisa assim, é comum, não é exceção, é comum. E aí ela vai, o que eu tenho, doutor? Ela recebe o diagnóstico de câncer. E aí muda a vida, mas não foi só dela, vai mudar a vida da estrutura familiar. Quem é que vai cuidar dessa senhora que tem aposentadoria? Que ela, então, cuidava do netinho, que quando voltava da creche, para a filha poder continuar trabalhando. Aí ela vai ter que tratar, só que aí a criança vai sair da creche, quem que vai ficar com a criança? Mas ela, para poder tratar, ela precisa de um cuidador. Aí a filha vai com o netinho, tira da creche, sai do trabalho para ajudar a mãe, para poder tratar. E aí tem essas leis para ajudar a mitigar um pouquinho, e eles nem sabem. Entendeu? Então é isso aí, eu gostaria de falar da equidade. Como é que é aplicar a equidade? A meu ver, é muito mais do que simplesmente o tratamento. Só que também tem outra coisa, o médico, ele não é Deus. Ele tem aquele número de pacientes lá, com casos complicados, ele tem um determinado tempo para resolver, ele não vai conseguir, e muitas vezes ele tenta, mas ele não vai conseguir também ser o cuidador, ele não vai conseguir ser o serviço social, o advogado e tudo mais. Ele tem aquele tempo e ele vai objetivar, porque se ele não objetivar, tem o próximo ali que ele vai ter que cuidar, e são casos difíceis, e dependendo, às vezes, primeira consulta do paciente oncológico, hematológico, oncológico, por exemplo, às vezes pode levar 1h30 numa consulta. Então como aplicar a equidade
para transformar em igualdade para o povo brasileiro, que, a meu ver, está cada vez mais inculto. Né? E quando você fala assim da profissão do médico, que ele não vai conseguir fazer todas essas funções, porque é humanamente impossível realmente fazer tudo isso, a gente entra numa discussão que é justamente essas redes de apoio, né, que a gente precisa que elas funcionem de uma forma mais efetiva, tanto no hospital, quanto no CRAS, quanto, enfim, nos locais em que essas pessoas têm esse atendimento. Mas a gente tem uma cultura, que eu não sei se é só no Brasil, mas eu entendo que é muito aqui, é a cultura do gotejamento. É aquela cultura em que você vai gotejando informações. É como se a pessoa com quem você está conversando, você olha para ela e acha que ela não vai conseguir entender tudo que você vai falar, então você vai pingando. E muitas vezes essa pessoa não tem esse tempo todo para você ficar pingando informação para ela, porque dá muito trabalho educar, como a gente estava falando, dá muito trabalho letrar. O que é letrar? É você pegar a sua informação técnica e transformar essa informação técnica numa informação completamente acessível para o outro. E isso dá trabalho. E isso exige um trabalho mental, um trabalho de comprometimento, né? Um trabalho que você não vai ver, que não é material, é imaterial, mas que necessita de muito estudo para fazer isso. Mas, em contrapartida, você tem uma amplitude de consciência dessa pessoa com quem você está conversando. E eu acho que é justamente isso que essas pessoas não têm. Elas não têm a consciência do ser delas. Elas não têm a consciência de quem elas são, do que elas podem ser, do direito que elas podem ter. Parece que é interessante você não dar a informação completa para o outro. Parece que quando você tem informação, você tem um poder. E você se vale de um poder em que ele é seu e que você não vai compartilhar com ninguém. Então você fica gotejando as informações para as pessoas. Existe também uma perspectiva da doença de que quando essa pessoa tem esse diagnóstico, dependendo do nível de informação e de compreensão disso, do baixo letramento dela sobre o assunto, ela trabalhar com a negação, trabalhar com a perspectiva de esconder e ainda assim achar que não tem jeito para nada mais, assim, não tem mais o que fazer, não tem jeito para nada, nem para aliviar esses momentos mais difíceis. Assim. O Barbosa dizia que igualdade material, né, que hoje a gente chama de equidade, é tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E essas políticas públicas e essas leis que diferenciam para igualar, né, com todas essas legislações citadas pelo professor agora na entrevista, né, nesse vídeo que a gente assistiu, é um mecanismo de você também tentar trazer igualdade material a essas pessoas, a esses pacientes. E aí a gente volta também na questão da informação, da acessibilidade, da educação, do poder transformador de quem atende, né? Porque não é, e é isso que a gente está falando agora, não é só o paciente que precisa da informação. Quem está trabalhando também precisa estar informado e saber passar a informação completamente, como a professora acabou de mencionar. Então, é todo um sistema. Então, a gente realmente, eu vejo como algo cultural, que a gente precisa mudar. As pessoas elas têm que ser melhor preparadas, às vezes não é nem com a vontade, é porque ela também não sabe, então ela não está ali preparada para fazer aquele atendimento, para receber aquela pessoa, então ela está exausta. Também tem tantos pacientes para atender, tem uma meta para bater, está faltando leito, está faltando médico, está faltando tanta gente que a pessoa só quer, muitas vezes, dar andamento, mandar aquele dispensar, mandar encaminhar, aquela pessoa ali acaba não encaminhando da melhor forma possível. Eu tenho algumas colegas que são, algumas amigas que são profissionais de saúde e elas estão começando a dar plantões agora, estão dando mais em hospitais particulares e elas estão frustradas, muitas delas, com a forma de atendimento que elas são orientadas a dar, inclusive. Então, não tem que atender rápido, e porque é por volume que elas recebem e não pode acumular, senão elas vão ter retaliação, e às vezes elas vão atender um paciente para uma determinada questão, mas percebem que há uma possibilidade
de um outro diagnóstico, mas não vai dar, porque não vai dar tempo, porque tem que ir embora, tem que liberar, porque aquela pessoa também às vezes não tem plano de saúde, não consegue pagar aquele exame, ou então tem medo de dar um encaminhamento errado quando atende na rede pública, ou então quer investigar mais e ser outro colega que vai receber e ter uma reclamação com elas, por que ela pediu esse exame? Para que se ela está reclamando de tal coisa? E, enfim, são várias questões. Eu acho que o problema ele acaba sendo sistêmico e é uma bola de neve. Então, algo tem que ser feito, algo tem que ser melhorado. Eu acho que começa também pela gente reconhecer os próprios erros também e as próprias fragilidades. Então, às vezes, um gestor, não só o gestor público, mas às vezes um gestor daquele hospital, daquele canal de atendimento, ou um diretor de uma escola, ou fazer uma reunião de paz, enfim. Nós, todos os agentes públicos, vamos dizer assim, para tentar trazer mais informação, para mudar essa cultura do fazer rápido e muitas vezes do jeito que está, com os recursos que tem, enfim, a pessoa poder preventivamente ter um atendimento melhor e ter uma vida melhor em relação aqui, no caso, ao tratamento oncológico. Existem muitos profissionais com vontade de fazer alguma coisa, mas o sistema abafa, né? Ele isola, ele oprime. E como vencer o sistema? A meu ver, significa duas coisas, é a informação e a comunicação. O resto a gente vai se virando. Eu acho que a equidade é muito difícil, mas como a doutora falou, acho que as leis são uma ferramenta, uma das ferramentas, né? E é por isso que a gente realmente precisa proteger quem mais precisa de proteção. Todas essas leis é para tentar dar um equilíbrio. Todo mundo pode sair da sua caixinha se quiser, né? Mas tem gente que prefere permanecer na caixinha exatamente para não assumir responsabilidades e não ter dor de cabeça, porque sair da caixinha não é fácil. Não é fácil, é difícil sair da caixinha. É difícil. E muitas vezes o fato de sair da caixinha incomoda o vizinho. Então mexe, é aquela pedra do lado que está parado, tu tocou uma pedra, uma ondinha, tu faz coçar, ativa consciências. Isso não é bom, cara. Não, como assim? Estava tão bom aqui como estava, por que você está mexendo nisso? Então sim, eu acho que vários diretores, várias secretarias, etc., poderiam fazer muito mais do que fazem. Eles são imbuídos de determinados poderes, mas eles não querem exercer, porque exercer significa sair da caixinha, significa chamar a atenção para si, significa ter aquele concursado subalterno que vai reclamar dele porque ele saiu da caixinha. É difícil, é muito difícil isso. Então, ajudar a população mais necessitada é uma tarefa hercúlea, árdua, né? Além da educação, né, entre família, pacientes, né, para mudar o Brasil e as perspectivas, o que mais que vocês conseguem visualizar que poderia mitigar o atendimento ao paciente oncológico? Eu vejo uma coisa assim, que vocês podem, que é o Estado, ele deveria ser muito mais proativo do que ele é. Então, por exemplo, se você identifica tem várias maneiras de identificar ferramentas, o próprio gestor denunciando, a análise estatística daquele ambiente, mostrando aquilo ali, uma população reclamando insistentemente, uma reportagem evidenciando. Tem várias maneiras de você identificar um problema ali. Mas por que é que o Estado não se move para agir naquele ponto específico? O que acontece? Eu penso bastante que muitas vezes a proatividade, a não atividade, ela está cercada de muitos interesses, né? E a gente discute esses interesses o tempo todo. O porquê que fazer isso vai me demandar uma denúncia, vai me demandar uma perseguição, vai me demandar alguma questão, então é melhor não fazer. E aí, quando a gente pensa nesse debate de Estado, né, nesse Estado que faz, eu acho que hoje em dia a gente ainda tem um campo de discussão ainda maior. Por exemplo, esse espaço aqui, que é o espaço da academia, que é o espaço da educação, é um espaço de debate valorizadíssimo, né? A gente sabe que ainda, e eu espero que continue assim, a universidade contribui muito
para toda essa discussão e para essa pressão também. Eu espero que isso não acabe, eu espero que esse lugar ainda seja um lugar em que as pessoas enxerguem como um lugar de discussão, um lugar de debate, um lugar de soluções, um lugar de propostas, porque muitas das pessoas que estão hoje na gestão de políticas públicas saíram daqui. A gente estuda no direito um autor que é alemão, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Peter Harding. E ele propõe que a Constituição ela não deve ser interpretada só pelos intérpretes formais da Constituição, que são os juízes, né, que é o judiciário, nem pelos seus legisladores apenas, muitas vezes seus gestores, mas por toda a sociedade. Então ele tem uma obra que tem inspiração em Karl Popper, que se chama A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. E ele chama várias entidades, ele convoca os destinatários da norma a participarem da interpretação constitucional. E eu vou também pelo caminho de Peter Harding. Então, será que a imprensa tem feito nesse sentido? Que faz parte dessa composição? O que é que a defensoria, qual é o papel da defensoria pública nesse movimento transformador? Qual é o papel do Ministério Público nesse sentido? Qual é o papel da sociedade civil a partir de determinadas entidades? Então, qual é o papel do Conselho Federal de Medicina, por exemplo? Qual é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil? Qual é o papel do Conselho Federal de Enfermagem, do Conselho Federal de Farmácia, dos sindicatos dos professores? Qual é o papel, então, da academia? Voltamos para a academia. Então, o destinatário da norma, o destinatário de políticas públicas, o eleitor, o cidadão, também faz parte desse debate e é importante essas pessoas também contribuírem justamente nessa mitigação. Olhar para si, entender, e a multidisciplinaridade, cada um atuando do seu quinhãozinho, é possível haver uma transformação da sociedade. E aí, essa transformação da sociedade significa o acesso à educação, e isso vai melhorar, consequentemente, nesse grupo especial que a gente debate aqui, aquele tratamento. Porque o tratamento em si, às vezes, está lá, tem o medicamento e tem o tratamento, mas é muito mais do que o tratamento. Para vocês, assim, o que é cidadania? Porque eu acho que levar o conhecimento e dar todo o suporte para o paciente poder chegar até o hospital e conseguir tratar e voltar para casa em dignidade, conseguir dormir sem ter que estar pensando ou poder só pensar na doença, isso significa cidadania, a aplicação do Estado cidadão. Mas, assim, o Estado cidadão está no papel, né? Porque, na verdade, a gente vê essas injustiças todo o tempo, né? E aí, o que é cidadania? Eu acho que é se conhecer, se ver, se enxergar e se conhecer dentro de um grupo, da coletividade. Você conseguir reverberar a coletividade, se sentir parte de um coletivo, de construção de algo. Mas para você construir algo, você precisa saber quem você é. Então eu acho que quando a gente está dentro de um propósito, então o propósito eu acho que une. Mas é tão difícil, às vezes as pessoas elas nascem, vivem, morrem e não entenderam o seu propósito, não se sentiram dignas. A cidadania fala muito da humanidade. Nossas fragilidades são comuns. A gente chora, a gente sente dor, a gente sente fome. E eu acho que ser cidadão é ter essas fragilidades minimamente, ou ter essas fragilidades suportadas, cuidadas de alguma forma, sem você ter que abrir mão do básico. Então, eu acho que a cidadania faz parte dessa consciência, sim, de quem você é, dessa consciência do todo. Eu vou concordar totalmente com a Deise na questão do coletivo, do ser individual no coletivo, do entender sua individualidade no coletivo, na sociedade em si, mas de você principalmente compartilhar as suas fragilidades e saber que hoje sou eu, mas amanhã pode ser você, e depois de amanhã pode ser outra pessoa, e essas fragilidades são do gênero humano, e se são do gênero humano, elas são nossas, e que minimamente elas possam ser cuidadas de alguma forma, sem que eu tenha que abrir mão
daquilo que é básico para mim. Então eu acho que a cidadania é bem isso. Eu acho que a consciência de ser quem é, do individual na coletividade, eu acho que isso faz toda a diferença para você se entender como cidadão. E não só um cidadão numa perspectiva patriótica, vamos dizer assim, mas um cidadão numa perspectiva de pertencimento, de identidade. Para a Constituição Federal, o cidadão é aquele que está em dia com seus direitos políticos. Então, é aquela pessoa que tem título de eleitor. Então, a partir do momento que você tira o seu título de eleitor, você se torna, então, perante a Constituição, um cidadão. Que você também faz parte de um coletivo, que você tem um papel transformador, que o seu voto, enquanto cidadão, ele tem poder, ele que vai trazer democracia, ele que vai trazer representatividade, legitimidade, é você acompanhar os agentes públicos, aquelas pessoas que você colocou ali. Então, isso faz parte também da cidadania. O médico consciente, ele sabe que ele não vai conseguir explicar tudo, né? E aí ele precisa da ajuda do Estado, no sentido de dar o resto do suporte. E aí o Estado falha porque não dá o resto do suporte. Que maneiras vocês acham que pode fazer para esse Estado despertar? Fazer com que aquelas pessoas que estão imbuídas em determinados cargos consigam atuar a favor realmente da cidade onde eles estão residindo. Como fazer isso? Uma das coisas que eu penso é exatamente isso aqui que está acontecendo. É o diálogo, a conversa, é a ampliação, é o olhar além de si mesmo. É necessário que se tenha formação em serviço, mas daí vai depender desse gestor, né, dessa secretaria, no caso, que apoia esse médico, entender que essas pessoas precisam de formação, que não está bom o trabalho, que não está legal o trabalho, tem alguma coisa ali que não está chegando, tem alguma coisa ali que não está acontecendo. Eu vejo muito o papel da sociedade civil também como uma forma de pressionar o Estado. Aí vem o papel fiscalizador do Ministério Público. Vem o papel também de entidades que podem representar determinadas categorias. São formas também de você exigir que o Estado desperte, porque incomoda. Mas às vezes uma exposição virtual e você colocar nas mídias é muito mais rápido para você conseguir algo que você quer do que você judicializar. Muitas vezes até procurando um deputado mesmo, um senador, alguém para se posicionar e pressionar quem tem que fazer algo é muito interessante. Então, é um fato histórico para tentar colocar o surgimento de algumas coisas. Assim, a gente viu um presidente muito popular que foi Juscelino Kubitschek, e estava nesse caminho, e aí teve o vice-presidente, João Goulart, que estava em ascensão com chance de se tornar presidente, e veio o golpe de 64. Isso deu uma guinada no Brasil, mudou muita coisa, muitas políticas foram transformadas a partir daí. Com as diretas já, surgiu de volta muitas pessoas do mundo político, de ideais diferentes, populares, e o Brasil começou a tomar um outro rumo. Aí que então surgiu a Constituição Cidadã, em 88, que é considerada assim, muito idealizada. Vocês eram pessoas que fizeram isso aí, não tinham ideia da realidade. Então existe essa crítica e a vontade de derrubar a Constituição de 88 e por consequência também de mitigar, de diminuir o poder que o SUS tem de conceito, né? E aí, só que o SUS ele protege ainda, mal e porcamente, mas ele protege muitos pacientes ainda, exatamente por causa do SUS, exatamente por causa da Constituição. Então, na verdade, não é que tu tem que destruir aquilo ali, talvez então vá melhorar determinados conceitos dentro da Constituição, ou ampliar, ou restringir alguma coisa para ficar mais seleta e adequar à realidade atual. A questão é como melhorar a Constituição para que exatamente a gente consiga melhorar a educação, a saúde, a segurança e a cidadania da população. O que vocês acham?
não sabe interpretar a Constituição, não entende a Constituição de 88. Ela veio de um contexto após 21 anos de ditadura militar, de 21 anos de período de exceção. As diretas já não aconteceram, né? A gente teve uma eleição direta e a partir daí a volta da redemocratização. E a Constituição de 88, ela é transformadora, é uma Constituição principiológica. Então, a Constituição, como a gente fala no direito de cláusulas abertas, ela tem vários, é uma Constituição principiológica. Então, a Constituição, como a gente fala no direito de cláusulas abertas, ela tem vários princípios e vários direitos ali de todos. E muitas vezes, quando um direito acaba colidindo com o outro, deve ser feita uma ponderação desses princípios. O sistema jurídico brasileiro ele é como uma corrente de um rio. Ele tem nascente, que é o legislativo, a corrente, que é o executivo, e a desembocadura, né, que é o judiciário. O judiciário, ele, num sistema de freios e contrapesos, que é aqui no nosso sistema brasileiro, né, legislativo, executivo, judiciário, nessa ordem, ele acaba sendo o último a falar, a dar a última palavra. Porque muitas vezes, quando a gente fala de direitos e garantias fundamentais que estão sendo feridos, e direitos e garantias fundamentais não dão coro no eleitoral, muito pelo contrário, dão coro quando é para diminuir, quando é para trazer retrocesso, quando é para ferir direitos e garantias fundamentais, e nós temos o Tribunal Federal que tem a competência da Constituição, de ser o guardião da Constituição, e decide e traz uma interpretação conforme a Constituição daquela lei. Então vai se interpretar aquele princípio, aquela norma, naquela situação. Não quer dizer que aquele princípio fundamental não vai mais existir no nosso ordenamento jurídico, mas naquele fato, naquela interpretação daquela norma, um princípio vai prevalecer sobre o outro. A inclusão de políticas públicas, a inclusão da universidade para todos, a inclusão de direitos de indígenas. Então, todas essas questões que, quando acabam chegando em direitos e garantias fundamentais, é papel do Supremo interpretar, é papel do Supremo julgar, porque ele foi provocado, ele tem essa missão constitucional. O direito ao acesso à justiça, ele é de todos, e o Supremo deve, portanto, cumprir. Eu acho que a gente tem que saber interpretar e conhecer melhor a Constituição, porque ela está no topo de uma hierarquia jurídica de todo o sistema jurídico. Eu acho que a Constituição, como uma causa aberta, ela reverbera muito a sociedade. Então, a conjuntura social. Por que nós precisamos de lei? Por que nós precisamos de Constituição? Porque a sociedade, ela precisa de ter normas para que a gente possa exercer a nossa cidadania, que é proteger o meu mínimo, mas servir também para o social. Então, nós temos ali algumas regras de vida. E a vida, ela vai mudando, as conjunturas vão se mudando, as relações humanas, elas vão sendo transformadas. E aí a gente precisa repactuar isso. Mas como nós vamos repactuar? Nós vamos repactuar com respeito. O que é o respeito? É viver democraticamente. Uma coisa que eu gosto muito que é a Agnes Heller, que ela escreveu um livro chamado Cotidiano e a História. E ela fala muito dessa perspectiva de você olhar. Ela fala que a gente não pode olhar para o passado com os olhos de agora, né? E por que ela fala isso? Porque o passado e o agora tem um tempo aí, tem uma história nesse intervalo, né? Então, a Constituição é de 88. Quem era o Brasil em 88? O que aconteceu no Brasil em 88? Como é o Brasil agora? A partir da Constituição, a gente teve inúmeras situações, e aí voltando para a educação, inúmeras situações que nos ajudaram dentro da educação, a ter uma educação realmente para todos. Quando a gente tem um plano nacional, que a gente consegue ter um observatório, que a gente vê que meta que cumpriu, que meta que não cumpriu, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quando a gente vai para as CONAES da vida, para as conferências nacionais de educação, tudo isso partiu de uma Constituição de 88. Então, quando essa Constituição ela é aberta, eu penso que ela foi propositalmente assim por uma questão da evolução do cotidiano da história, do seu tempo, do tempo em que a gente está. E os tempos e as histórias, eles mexem nas nossas questões sociais, e isso precisa
ser levada em consideração. A Constituição em si, como letra, ela não vai dar conta desse complexo histórico. Então, ela, de certa forma, o fato dela ter cláusulas abertas ajuda nesse processo da mutação histórica. Eu penso que é muito sobre isso também. Que maravilha, hein? Estamos encerrando com o empoderamento feminino das pessoas que gostam de se expressar bastante. Muito obrigado, foi por acaso da vida, né? Isso aí, de juntar as três. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso aí, obrigado, pessoal.